Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 25 e versículo de número 26. Livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 25 e versículo de número 26. Que diz assim: E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu queria repetir com você esse versículo de número 26, que diz assim: E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Querido, quando eu leio o livro do Gênesis, Deus ele me traz algumas lembranças de algumas coisas que ele vai fazer. No seu capítulo de número 2, Deus ele começa a mostrar a forma na qual o homem ele foi formado. Após o homem formado, o homem está todo bonito, parecendo um boneco. Mas Deus viu que faltava ainda alguma coisa sobre ele. E a Bíblia começa a nos dizer que Deus vai sopra as suas narinas. Ali o Espírito de Deus entra, no caso, na vida do homem, e ele agora passa a ser um homem vivente. Ele agora não é só mais um boneco, mas sim alguém que tem sentimento. Ele agora pensa, tem as suas intenções e tem um Espírito dentro de si. A Bíblia começa a nos dizer que Deus ele tem um lugar chamado Éden. E nesse lugar, Éden, ele vai dar um jardim de presente para o homem. Deus ele faz tudo perfeito. Deus ele faz o homem perfeito, faz a criação toda perfeita, e já tinha um lugar reservado para eles, na qual Deus também tinha preparado. E dentro desse lugar o Senhor fez com que nada lhe faltasse. Dentro do jardim tinha tudo que o homem ele precisasse. O Senhor olha para Adão e diz: Adão, olha para um lado, olha para o outro. Tudo no qual você necessita para que você possa viver, para que você possa se alimentar, Adão. Tem dentro do jardim, Adão. Não há necessidade de olhar para fora, olhar para o campo e desejar aquilo que tem lá fora. Deus ele começa a falar com o homem, dá algumas instruções, e o tempo vai se passando e Deus vê que o homem ele está ali sozinho. O Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora idônea, alguém que possa andar ao teu lado. Um certo dia, a Bíblia nos conta que Deus coloca um profundo sono na vida de Adão, e ali do seu lado tira a sua costela e cria aquela na qual nós conhecemos hoje como mulher. Porque o nosso Deus ele é especialista e sabe que homem ele não pode viver só. É por isso que Deus ele tem colocado a varoa, tem colocado essa mulher de Deus ao teu lado, para que você possa continuar fazendo aquilo que Deus ele tem ordenado na tua vida. Não há como a gente dar seguimento com a obra de Deus, sendo que a gente não tem a costelinha do nosso lado. É um problema muito grande que às vezes acontece na vida de algumas pessoas por não ter aquela que é a sua adjuntora idônea, aquela que está ali para lhe auxiliar. Porque muitas das vezes ela vai ter uma percepção totalmente diferente, na qual o homem ele não vai ter. Ela vai ter um tipo de proteção diferente, de até mesmo às vezes quando você não estiver presente, ela tem que fazer o seu papel. Esse é o papel da mulher adjuntora idônea, é aquela que está para poder ajudar. Ela fica ao lado, ela não fica nem à frente com ar de superioridade, nem fica atrás como alguém que não serve para nada, ou como muitos falam e até mesmo pregam, que mulher boa é mulher na cozinha. Não, mulher de Deus é boa para poder estar do lado, para que a obra ela tenha um avanço, tenha um crescimento. Ali Deus ele deixa tudo preparado, dá o jardim para o homem.
Até que chega o dia na qual ele vai falhar. Ele vai falhar porque ele deixa a sua mulher só. E alguém que é de dentro do jardim está conversando com algo que é do campo. A gente tem que fazer essa distinção de algumas coisas e começar a pontear algumas coisas que Deus ele nos ensina no livro de Gênesis. O capítulo número 3 vai começar nos dizendo: a serpente era o animal mais ardiloso que existia no campo. Só que Eva não é ninguém do campo. Eva é alguém que é de dentro do jardim. Então eu não sei por que muitas das vezes tem Eva que sai de dentro do jardim para poder conversar com cobra do lado de fora. Eu não sei por que Eva, naquele momento, eu não sei se ela está em cima do muro ou se ela está do lado de fora. Uma coisa eu sei, ela está conversando com alguém que não é para poder conversar. E muitas das vezes Deus ele fala ao meu e ao teu coração que eu e você somos alguém de dentro do jardim, mas nós queremos papear com quem está do lado de fora. E quando nós abrimos essas aspas para que as pessoas de fora possam entrar, acaba com a nossa vida, acaba com o nosso ministério, acaba com a nossa vida, acaba até mesmo ali com a nossa casa, porque foi o que aconteceu. Eva abriu espaço para uma palavra de fora entrar dentro do jardim. E pelo fato dessa palavra entrar dentro do jardim, fez com que alguém que Deus fez com tanto amor e carinho para viver dentro, ele tivesse que colocar do lado de fora. Mas mesmo Deus colocando do lado de fora, ele é tão misericordioso que ele vai cobrir Adão e Eva com veste de pele de animal. Por mais que eu e você muitas das vezes venhamos falhar, nós temos alguém que hoje ele não vai nos cobrir, ele limpa o nosso pecado. Naquele momento a solução para Adão e Eva foi matar um animal, mas teve um cordeiro que morreu na cruz do Calvário e limpou o meu e o teu pecado, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir do pecado, a decadência do homem e da mulher começa a ser grande, começa a ser uma coisa devastadora. Agora Adão e Eva já não vai ter mais aquela presença na qual elas tinham desde o princípio. Porque a Bíblia nos conta que quando chegava a viração do dia, Adão e Eva não via nem a noite. Por quê? Porque a própria presença chegava e ia ali cultuar com Adão e Eva para passar a noite com eles. Mas só que agora, devido ao teu pecado, eles agora vão ter que passar por noites escuras, vão ter que passar por noites sombrias, vão ter que conhecer coisas na qual eles não conheciam. E o tempo vai se passando. A Bíblia fala que eles têm 2 filhos. E no meio dessa trajetória, um filho mata o outro. E aí você vê que a humanidade ela só vai tendo decadência. Ao invés dela crescer, a humanidade... Ou bem dizendo, a humanidade ela vai crescendo, mas ao invés de ser para o bem, ela só vem declinando, caindo, a maldade começa a inundar toda a terra. Começa, sabe, aquela devastação da humanidade, porque quanto mais gente ia florescendo, mais assim pecados também iam crescendo. Mas quando nós estamos lendo o livro do Gênesis no capítulo 4, a partir do seu verso de número 25, a Bíblia começa a nos dizer: e tornou-se Adão a deitar com a sua mulher novamente, e ali ele teve um filho e colocou o seu nome Sete. Sete, ele quer dizer, Sete, quando você vai ver da sua originalidade, quer dizer designado. Aquele homem ele estava designado para uma missão que iria acontecer posteriormente. Qual seria essa missão? A Bíblia nos fala que depois dele, ele agora vai ter um filho por nome de Enos, que quer dizer humanidade caída, ou seja, homem mortal. Aí a gente vê aqui no texto bíblico alguém que tem um nome de designado, mas em seguida vem uma geração caída, vem uma humanidade pecadora, vem algumas pessoas cheias de erro, mas só que Deus ele tinha um propósito. Mesmo alguém tendo caído, mesmo alguém tendo pecado, a Bíblia começa a nos dizer, e foi na geração de Enos onde começaram a invocar o nome do Senhor. Anteriormente já ninguém mais ouvia falar no nome de Deus, mas tem uma geração que está surgindo, que agora está começando a levantar bandeira
e dizer: o nome do Senhor é forte e poderoso. Talvez eu não sei você, mas eu lembro de Moisés no capítulo 17 de Êxodo, versículo de número 15, quando ele diz: ei, Moisés, levanta o altar e levanta a bandeira e coloca o nome daquele lugar. E sim, por quê? Porque o nosso Senhor é a nossa bandeira. Eu não sei qual tipo de bandeira você veio levantar aqui nessa noite. Eu vou pegar o gancho do que o pastor disse aí. Tem gente que está aí fora levantando bandeira dos seus países e gritando gol, mas nós estamos aqui dentro da casa do Senhor levantando o nome do Senhor, que é a maior bandeira. Eu estou vendo aqui na minha frente uma geração de adoradores, uma geração de pessoas que se levantaram para poder invocar o nome do Senhor. Eu não sei qual tipo de culto você veio prestar nessa noite, mas eu vou começar a falar algumas coisas aqui. Aleluia, Jesus. O mundo não sabia o que era culto, mas a geração de anos agora está mostrando o que é culto. Cadê a geração de anos? Tem geração de anos aqui nessa noite? Tem alguém que chama, que clama, que busca pela presença do grande? Aleluia, Jesus. Quando a gente começa a olhar essa palavra culto, ela tem uma profundidade de muito grande, porque o culto ela é baseada em algumas coisas. A gente, quando se fala de culto, a gente podemos ver entrega. Quando nós viemos ao culto, nós temos que nos entregar, nós temos que nos lançar diante dos pés do Senhor, nós temos que deixar todas as nossas vontades e entregar toda a nossa vida, não só carnalmente, mas espiritualmente. Nós temos que nos entregar por inteiro. A Bíblia também vai nos dizer que quando um culto ele está acontecendo, o culto ele tem que ter adoração, ele tem que ter um direcionamento, ele tem que ter um alvo na qual você direcione isso que está dentro de você. Eu não sei porque tem crente calado nessa noite, porque tem gente que queria estar no teu lugar fazendo barulho, mas não pode. Aí você está tendo a oportunidade e Deus está aí esperando a sua adoração e você fica de boca fechada. Vem aqui para poder dar o seu melhor, como se fosse o seu último culto. Quando nós estamos no culto, nós também falamos de reverência. Nós temos que baixar a cabeça. Tem horas que nós temos que olhar para o alvo. Tem horas que nós temos que dar reverência a esse Deus que é grande. Mas alguns cultos que nós estamos vendo por aí, nós não estamos vendo mais reverência. A gente vê pessoas de tudo que é jeito, faz o que quer, na hora que quer, quando bem quer. Mas o verdadeiro adorador, não, ele sabe que ele tem que ter reverência diante da presença do Senhor. Não adianta nós dizermos que Deus está saculejando um lado e no outro, se você não tem reverência, se você não tem entrega, se você não tem adoração. O seu culto está sendo só um culto de presença e não um culto onde você vem se entregar. Quando nós falamos de culto, também lembramos de serviço. O culto também, sabia que o serviço também faz parte de cultuar. Quando eu e você servimos na obra do Senhor, nós já estamos cultuando. É porque eu e você pensamos que nós só cultuamos quando nós temos oportunidade, quando nós estamos com o microfone na mão, quando nós estamos tocando, quando nós estamos aqui à frente. Mas não só o fato de você estar na porta, sentado lá e dizendo: eu estou na portaria, eu vou cuidar, já é um ato de você cultuar. E agora também vem a devoção. A gente, quando fala em devoção, a gente vê que tem gente que é mais fiel, tem gente que é devota a isso, que é devota àquilo, mas eu e você não conseguimos ser devotos ao Senhor. Começa a prestar o teu culto, porque a presença de Deus é notória aqui nesse ambiente. Aqui eu só estou falando algumas coisas que fazem parte do culto, mas tem alguns elementos que também vai fazer com que esse culto ele fique mais gostoso. O que é, pastor Gladson? É o que está escrito no Salmo de número 100. Aleluia, louvado seja Deus. O louvor, ele também faz parte do culto. O louvor, ele faz parte do culto. O louvor faz parte na qual você engrandece o nome do Senhor. O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-me a Ele com canto. Então eu não sei qual foi o canto, qual foi o louvor que você veio trazer nessa noite, porque tem pessoas que eu sou louvor,
meu pastor Alisson, ele não é na vertical, é na horizontal. Ele tem que louvar que é para poder mostrar às pessoas. E a quem ele deve dar ouvido o louvor, ele fica de boca fechada, ele não fala nada, ele fica somente observando. Ei, nós viemos aqui nessa noite para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. A Bíblia nos ensina, você tem que ter júbilo, você tem que botar para fora isso que está preso dentro de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O louvor, ele não foi feito para que nós viemos mostrar voz bonita. O louvor, ele não foi feito para que eu e você viemos mostrar que nós conseguimos ter técnica. O louvor, ele não foi feito para que você venha impressionar pessoas, para que ela venha se arrepiar. O teu louvor foi feito para você, quando abrir a tua boca, chamar a atenção do grandão da Galileia, e a sua presença desça sobre o ambiente. Esse é o verdadeiro louvor que Deus ele tem colocado dentro de mim, dentro de você. Cadê os adoradores que louvam e exaltam o nome do Senhor? Aleluia, Jesus. Aleluia. Você pode louvar o Senhor. Você pode engrandecer o nome do Senhor nesse momento. Aleluia. Não fique esperando o pregador mandar você louvar, não. A adoração, ela tem que ser de por livre, espontânea vontade. Você só dá o que tem. Se não tem, pede a Deus para que Ele lhe dê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O culto também tem um outro elemento chamado palavra. 1 Timóteo capítulo de número 4, verso de número 13, que nos diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A orientação de Paulo é para que Timóteo ele não se canse de ler as escrituras, porque no momento em que ele precisar, as escrituras é que vai falar mais alto. Mas eu fico vendo uma geração na qual está aprendendo a palavra de Deus para poder debater. Ele quer aprender a palavra de Deus para poder ir na rádio e poder dizer que ele sabe mais isso, sabe mais aquilo, mas ele não lê a palavra para que pessoas sejam alimentadas. Da mesma forma que tem esses que estão sendo levantados para poder fazer vergonha no evangelho, Deus está levantando uma geração de pessoas baseadas na palavra, pessoas que tenham algo para poder lhe oferecer, pessoas que dão uma palavra. Muitas das vezes você vai dizer glória a Deus, você vai sentir uma essência e vai sair dali alimentado. A palavra de Deus não foi feita para ser discutida, a palavra de Deus não foi feita para que a gente venha ficar debatendo entre si, mas a palavra de Deus, ela nos diz que ela é mais cortante. Deixe que ela trabalhe na vida do homem. Não é necessário eu e você muitas das vezes usar a palavra de Deus para poder querer machucar, para poder querer bater, porque a própria palavra ela exorta, ela ensina. Vai ter um momento que Deus ele vai querer exortar alguém, mas não é porque o pastor vai pegar no teu pé, é porque Deus ele tem preocupação com a tua alma. Imagina se você fosse um crente solto como você quer ser, você seria um crente perdido. Mas que bom é que existe a exortação, e a exortação é boa. Por isso que tem crente aqui sentado, tem crente sentado aqui nessa noite, porque está sendo alimentado pela palavra de Deus. Aleluia. Quando eu olho para o culto, eu também vou ver uma coisa que muitos crentes têm deixado de fazer. O que? A oração. No livro de Atos, capítulo de número 1, verso do número 14, número 13, verso 14, vai dizer assim: Atos, número 1, versículo 13, versículo 14. E entrando subindo ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho do Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, em Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Qual foi a última vez que tu fez uma oração quando tu chega ao culto? Qual foi a última vez que você tem dobrado ao joelho e tem prestado culto de oração ao Senhor? Qual foi a última vez que você tem prestado súplicas ao Senhor? Eu vou dizer uma coisa para você: até o nosso Senhor Jesus, ele orava e suplicava ao Pai, e quando ele vai embora, ele vai dizer assim: ei, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Por quê? Porque eu vou rogar ao Pai para que ele envie o Consolador. Você sabe qual é o significado de rogar? Rogar é a mesma coisa que você clamar a ponto
ponto de alguém mudar uma sentença na qual ela tinha dito. Tem coisas que não mudam na tua vida porque você não ora, você não busca, você não roga a Deus. Porque se fosse você fazer igual a Jesus, capítulo 6 de Gênesis, Deus vai dizer assim: o meu espírito não irá mais contender com o do homem. Deus vai tirar o espírito, mas Jesus diz: eu vou, roga ao Pai, e ele desce, e ele está aqui nessa noite contemplando o meu e o teu coração. Aleluia. Tem uma sentença que foi dada em Gênesis 6. Deus tira a sua presença, Deus tira o espírito, mas hoje você tem liberdade de sentir a presença de Deus e fica com a cara para cima, não sabe se adora, não sabe se louva, não sabe se canta, não sabe se chama Jesus. Eu não sei qual é a tua forma de adorar, mas eu só sei que ele está esperando você se expressar. Oh, Jesus. Aleluia, Pai. Ouve a Ele, engrandece o nome dEle, diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso. Pastor, estou encerrando já, viu? Aleluia, Jesus. Um culto, diga assim comigo, um culto. Não, eu sei que vocês ainda não tomaram café, mas quando for para casa vai se alimentar. Diga assim, o culto também é feito de oferta. Já vem esse pastor falar em dinheiro, não. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deixa eu contar uma história para você aqui. No livro do Gênesis, capítulo de número 4, a Bíblia vai nos dizer que tem dois irmãos, Caim e Abel. E ali eles vão sair para o campo. A Bíblia nos diz que Caim, ele pega daquilo que ele produziu sobre a terra, do que ele plantou, e vai fazer uma oferta para o Senhor. Mas vai Abel, pega do primogênito, pega das gorduras e ali oferece ao Senhor. E a Bíblia nos diz que Deus, ele não olha para a oferta, ele olha primeiro para Abel e se agrada de Abel e da sua oferta. Olha para Caim e rejeita a sua oferta. O segredo de ofertar não é a quantidade que você vai botar ou o valor que você está depositando. O segredo da oferta é quando você vai entregar o que Deus está vendo em você. O que é que você tem aí para poder entregar a Deus? Eu não vim falar sobre dinheiro, não. Eu vim falar sobre culto, sobre como você adorar, sobre como você louvar, sobre como você buscar a presença. Se Deus descer aqui, o que é que você tem para poder ofertar a Ele? Porque Deus, quando ele desce, ele viu Abel, se agradou. Por quê? Porque o coração de Abel, capítulo 11 do livro de Hebreus, diz que era um coração dobre. Abel, ele não era, ganancioso. Ele tinha um coração abençoador. Ele tinha um coração voltado para Deus. E sabe o que é que a gente está vendo? Uma geração de crente amarrada. Não estou falando de dinheiro, não. Pode ficar com o seu dinheiro. Eu estou falando é da adoração a Deus. O que é que você vem entregar aqui nessa noite? Contribua segundo o propósito do seu coração. Quando você está sob o direcionamento do teu coração, você não consegue ter a sua vida dobrada para Deus, não. Porque aí vai reinar a sua vontade. Mas quando Deus ele entra em cena, você diz: ei Deus, eis-me aqui, Pai. Aleluia, Jesus. Quando nós olhamos também para o culto, falamos de comunhão. Atos capítulo de número 1, versículo de número 41 por diante. Atos de número 1, versículo de número 41 por diante. Já estou encerrando, pastor, vou entregar, não se preocupe. Atos de número 1, Atos de número 2, versículo de número 41 por diante. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um tinha a sua
necessidade, que comunhão, que tapa nesse século no qual nós estamos vivendo. Que tipo de comunhão é que nós temos arrastado? Que tipo de comunhão é que nós temos arrastado, estamos manifestando nos dias de hoje? Será que você tem tido comunhão com quem está do seu lado? Você tem comunhão com o teu irmão? Tem comunhão? Tem comunhão? Será que nessa casa, se Deus descer, tem comunhão? Tem gente um próximo do outro, um considerando verdadeiramente uns os outros como irmão? Tem comunhão? Tem essa importância aqui como essa igreja? Será que tem? A comunhão, ela faz parte do culto. E todas as vezes que você quebra cada um desses elementos, o seu culto é quebrado, o seu altar é rachado. Como é que eu vou prestar culto a Deus se eu não tenho comunhão com o meu próximo? Aleluia, Jesus! É, Jesus! Ah, Pai, tá difícil! Tá difícil, Jeová! Oh, Jesus, nos ajuda, Pai! Aleluia! Louvado seja Deus. E aqui eu vou encerrar de verdade. E tem um elemento, um dos mais principais do culto. Pergunta o que é. Eu só vou falar se vocês perguntarem. Vocês estão muito calados. Pergunto com mais força. Você. Esse elemento também faz parte do culto. Tem vezes que parece que você está no ambiente, mas não sei. Foi um fantasma que veio, não sei. Que tipo de culto é que você tem prestado? Olha o que ele diz em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já entendeu qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Porque só entende quem mudou o teu caráter. Você precisa ter caráter, precisa conhecer quem é o Senhor no qual você serve. Você precisa reconhecer que a tua mente, ela não pode estar moldada com este mundo. Que cristão é esse? Qual tipo de caráter que você vai demonstrar quando você ainda não consegue se desapegar daquilo que lhe prende lá fora? Peça a Deus para que lhe dê força, renova a tua força, renova a tua vida e você possa ser liberto no nome de Jesus.